Um dos fatores que mais podem comprometer o futuro econômico de uma nação é a carência de logística de transportes, sobretudo em uma nação rica e próspera como a nossa, formada por pessoas trabalhadoras e que produzem muito e, consequentemente, nos carregam pelo caminho da esperança. Faço esse preâmbulo, senhor presidente, para mais uma vez, na condição de presidente da Frente Parlamentar de Logística de Transporte e Armazenagem, a FRENLOG, requerer o apoio de Vossa Excelência e de todos os nossos companheiros senadores a essa grande causa. Faço esse apelo porque trago ao conhecimento de todos, inclusive daqueles que nos acompanham pela rádio, TV e ainda pela Agência Senado, o relato da viagem que fiz à Rússia, em missão oficial do Senado pela Comissão de Infraestrutura, entre os dias 11 e 25 de agosto, juntamente com diversos líderes rurais, principalmente, notadamente, no meu estado, para conhecer com mais profundidade o modelo logístico daquele país e também o seu sistema de produção e industrialização, principalmente da produção agropecuária. Participaram comigo e com todos aqueles que lá foram, o coordenador de hidrovias da FRENLOG, da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, o diretor, que é também diretor executivo do Movimento Prologística de Mato Grosso, o nosso companheiro Edeon Vaz, que está aqui, inclusive, conosco, aqui acompanhando esse pronunciamento, já que daqui a pouco, inclusive, teremos uma reunião para discutir ações em função, inclusive, dessa viagem. Também esteve conosco o presidente da AproSoja Brasil, que é um companheiro de Mato Grosso, Marcos da Rosa, e também o coordenador da Comissão de Logística da AproSoja Mato Grosso, Antônio Galvão, junto com Fernando Cadori. A AproSoja, que cuida dos direitos, interesses e deveres dos produtores de soja e milho de todo o Brasil, no caso do Mato Grosso, a AproSoja Mato Grosso também, ela se fez representar pelos conselheiros Arlindo Cancian e Lenildo Bares, e também pelos delegados Pablo Felipeto e o Larion. O Larion, senhor presidente, que é filho de russos que foram para o Brasil, para Mato Grosso, uma comunidade de russos lá na cidade de Primavera do Leste, na região sul de Mato Grosso, bem próximo à minha cidade natal, Rondonópolis, que o senhor já teve oportunidade de ir algumas vezes ao Mato Grosso, como ministro, inclusive, desempenhando um grande papel e ajudando, inclusive, não só o Brasil, como o Mato Grosso. A missão ainda foi composta pelo presidente da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, Gutenberg Carvalho Silveira, que é também da minha cidade, Rondonópolis. Ele é presidente da Associação de Produtores de Sementes de todo o estado de Mato Grosso, que é a maior do Brasil. E também pelo executivo do Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, João Arthur Mor, e ainda pelo analista técnico do Movimento Prologística, a analista técnica do Movimento Prologística, a Késia Nascimento, e também pelo analista político da TV Centro-América, que é a retransmissora da TV Globo no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ele que é aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso, o professor Alfredo da Mota Menezes, que inclusive todos os dias fazia pela manhã um programa de rádio que é em cadeia por todo o estado, mostrando exatamente o que é a Rússia hoje, um país capitalista, e vivendo essa nova experiência. Nessa ida à Rússia, especificamente no tocante à logística, tivemos a oportunidade de conhecer as alternativas de navegação no interior daquele país. Conseguimos ver e aprender como é feita a gestão das hidrovias, controles de tráfego, dragagens, derrocagens, sinalizações das vias navegáveis, balizamentos, equipamentos utilizados, barcaças, empurradores, autopropelidos e decks flutuantes. Fomos, inclusive, visitar empresários daquela área. Foi muito importante, senhor presidente, entender como a Rússia, de dimensões continentais, aliás, é o maior país do mundo, como é o Brasil, também de dimensão continental, esse país explora o recurso natural de forma muito eficaz para viabilizar economicamente aquele país.
temos as mesmas condições. Basta lembrar que, dos quase 42 mil quilômetros de vias navegáveis existentes no Brasil, segundo os dados da CNT, a Confederação Nacional de Transportes, menos de 21 mil quilômetros são economicamente aproveitados, ou seja, menos da metade. O Brasil, então, precisa evoluir muito nessa área. Inclusive, aí também é importante dizer da segurança jurídica, que o Brasil, infelizmente, nós não temos nas concessões, e as concessões normalmente são de longo prazo, nós não temos uma política de Estado, nós temos uma política de governo. Então, muda o governo, de repente, aqueles contratos que foram assinados por 25 anos, 30 anos, são mudados, como é o caso das concessões hoje dos aeroportos, das nossas estradas, que estão aí, todas elas sendo devolvidas ou entravadas, sem investimentos, porque aquilo que foi compromissado pelo governo, principalmente pelo BNDES nos investimentos, de longo prazo, acabaram não acontecendo. E isso é muito ruim, porque também, agora que o país está colocando concessões, os investidores, às vezes, veem para o Brasil com certo receio. Será que eu vou investir o meu recurso lá e eu vou ter a garantia daquilo que foi contratado? Então, por isso, nós insistimos nessa questão da segurança jurídica, inclusive apresentamos uma PEC aqui, que ela está tramitando, já teve parecer favorável e espero que possamos aprovar, exatamente para que, neste momento que os investidores querem vir para o Brasil, portanto, precisamos avançar, precisamos mudar essa realidade, porque o transporte de produtos por hidrovias é fundamental para a nossa estabilidade econômica. Senhor presidente, agora a nossa presidenta, retomamos ao Brasil particularmente impressionados com as alternativas de exploração do modal ferroviário da Rússia. A forma como é feita a gestão das ferrovias, controles de tráfego, sistemas construtivos de vias, equipamentos e concessões. E é bom explicar. Lá, o sistema operado pela Hasian Rivers, a RDZ daquele país, é simplesmente fantástico. A empresa é uma das maiores companhias ferroviárias do mundo, com 1,2 milhões de funcionários, claro, com um monopólio dentro daquele país. A extensão total da malha ferroviária usada pela RDZ é de 85.500 quilômetros, uma das maiores do mundo. A RDZ é responsável por 3,6% do PIB russo, e detém o controle de 80% do transporte de passageiro e 81% do transporte de cargas no país. Por ano, aproximadamente 1,3 bilhão de passageiros e 2,9 bilhões de toneladas de carga viajam pela RDZ. E aí que é importante agora, quero aqui colocar. A empresa possui em torno de 20 mil locomotivas, 25 mil vagões de passageiros. Já no transporte de carga, ela não tem nenhum vagão de carga. Os 650 mil vagões existentes naquele país são operados por ferroviárias independentes. Como disse, trata-se de uma empresa de governo que criou 64 subempresas da modalidade operadores ferroviários independentes, chamados de OFI aqui no Brasil. Na Rússia, senhor presidente, empresas que possuem trens e vagões podem utilizar a ferrovia de terceiros para realizar o transporte de seus produtos. Esse modelo de funcionamento é característico do transporte de cargas lá no país, na Rússia, e não exige a concessão de ferrovia. Então, esse é um detalhe extremamente importante. E aí, Edeon, acho que nós, com a Frente Parlamentar de Logística, precisamos discutir muito isso, fazer seminários para que o país entenda que construir a ferrovia é estratégico do país. O país precisa investir. Agora, operar essa ferrovia, trazer a concorrência é salutar. Porque temos, por exemplo, a nossa ferrovia Ferronorte, que chegou a Mato Grosso, a Rondonópolis, mas ainda o preço de transporte rodoviário fica praticamente o mesmo preço da ferrovia. Por quê? Porque não tem a concorrência necessária. Eu quero aqui também, inclusive, aproveitar para agradecer o primeiro vice-presidente da RZD, aqui quero corrigir, RZD, que é Alexandre Mizrahi, que nos recebeu assim com uma forma extremamente educada, atenciosa, valorizando inclusive todos aqueles nossos produtores e o próprio Congresso Nacional que lá esteve.
Ou seja, temos muito o que fazer. O conhecimento é vasto, assim como são as opções. Foi, portanto, uma missão de grande valia, senadores e senadoras. Tenho certeza de que nos será útil e, por isso, vamos prosseguir nessa linha. Ainda como relato, informo que estivemos tratando, junto às autoridades do governo da Rússia e da iniciativa privada, eventuais influências nas decisões estratégicas e, se possível, participar da solução dos problemas existentes do Brasil, ou seja, convidando-os para que aqui viesse fazer o investimento. Quero agradecer também à empresa Sodrojevsky, que lá de Kaliningrado, que também estivemos visitando. Ela é uma esmagadora de soja e cujos diretores são brasileiros. Inclusive, um deles morou na minha cidade, tem filha nascida em Rondonópolis, e aí eu quero agradecer ao Romualdo e ao Jackson, que estiveram nos acompanhando. E essa esmagadora, é importante dizer que ela utiliza 85% da soja brasileira na sua indústria. Então, é estratégico e é fundamental, tanto para o Brasil, como também para Mato Grosso, que é, claro, um dos maiores exportadores de soja para o mundo inteiro, inclusive para a Rússia. É tempo, portanto, de ampliar as parcerias. O Brasil interessa ao mundo, assim como o mundo interessa ao Brasil. Essa tem sido, aliás, as impressões que colhemos a cada missão, como foi a que fizemos no ano passado, na China e também no Japão, ao lado da então ministra da Agricultura, Cátia Abreu. Finalizando, senhora presidente, mais uma vez quero manifestar minha fé, minha esperança e todo o meu otimismo com relação ao nosso país e no trabalho em prol da retomada do caminho do crescimento econômico e do desenvolvimento nacional.